Verdade. Meus amigos do Larga Brasa, muito bom dia. Bom dia, dona de casa, ao chefe de família, à vovó, ao vovô, aos jovens, bom dia, criançada. E um bom dia a você, ouvinte da região, que sempre prestigia o Larga Brasa. Eu quero começar o programa de hoje estupefacto, triste, chocado, lamentando a falta de lideranças nesta cidade. Falta de lideranças mesmo. Porque chega de blá blá blá, chega de promessa. De promessa eu ando cheio. E eu vou dizer para vocês algo que vocês vão ficar estarrecidos. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é um farol, é algo, historicamente, que tem dado a Ribeirão Preto exemplos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico e tantas coisas que a gente tem a falar que, sinceramente, ficaríamos o programa inteiro falando sobre isso. Então, eu quero dizer o seguinte. Tem vários, Diego Andrade, o pessoal todo falando de Franca, daqui, de tudo quanto é lugar. Porque eu quero falar muito sério, gente. É algo que vai não só reverter contra Ribeirão Preto, mas contra o Estado de São Paulo e o Brasil. Historiando. O Hospital das Clínicas tem uma unidade de transplantes de fígado, rim, pâncreas, etc. E esse tipo de trabalho tem dado certo, tem salvo vidas. O professor Orlando Castro da Silva Júnior é uma sumidade. Ele que desenvolveu o trabalho da montagem do sistema, da equipe que patrocinou. Ele patrocinou a regimentação da equipe. E olha, um serviço cuja idoneidade é incrivelmente aprovada por tantos quantos passaram por aquele serviço. Quantas pessoas que não tinham mais dimensão de vida, não tinham mais horizonte e tiveram a vida devolvida. Nós temos um índice de salvação, de recuperação de vidas entre 75% e 80%. Entre 75% e 80%. Isso é algo que é difícil. Só um serviço bem estruturado é que dá este índice de resultados positivos. Agora, de uma hora para outra, começou a haver uma queda de braço entre o serviço e o Hospital das Clínicas. Entre o serviço e o Hospital das Clínicas. E o pior, começou-se praticamente a desmontagem da unidade de transplantes. Alguns que estavam em situação de risco iminente foram transferidos para São José do Rio Preto como médicos, etc, etc, etc. Os anestesistas não tiveram os seus salários adequados de acordo como deveria ser. E o que aconteceu? Simplesmente começou-se a desmontar o sistema. Isso eu estou falando. Depois eu vou falar com o professor Orlando aqui e vamos saber a verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Safados quem forem safados, políticos que não fizeram a política sadia de manter esse serviço. Hospital das Clínicas, que sempre foi motivo de muitos elogios.
e que agora parece que está deitado em berço esplêndido, e deixando que dezenas de doentes que estão em situação de risco ficarem à mercê das suas próprias doenças sem que se proceda aos transplantes. Imaginem vocês, Ribeirão Preto, pelo amor de Deus, minha Ribeirão Preto, eu tenho nesta cidade o umbigo enterrado do meu nascimento. E vejo ela se desfazer, o tecido social ir se desfazendo, a política deixando de se entender como política positiva para que nós tenhamos os melhores serviços. Cadê as AMES? Cadê o aeroporto internacional? Cadê a manutenção desta unidade de transplantes? Nós tivemos aqui o primeiro transplante com doador cadáver, transplante de rim, professor Chiconelli. Nós tivemos em São Paulo o primeiro transplante brasileiro de transplante do coração, João Boiadeiro, do professor Euríclides de Jesus Zerbini, que eu transmiti direto esse transplante através das notícias que me eram passadas pelo cunhado do Dr. Zerbini, Haroldo Augusto Barbosa Rosas. Entrevistei o Dr. Barnard, que foi o primeiro cirurgião que fez o transplante de coração na África do Sul. Ele veio aqui e eu o entrevistei. Ele reconhecia a qualificação médica, qualificação das pesquisas dos brasileiros. E falou também da nossa Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas, braço da faculdade. Me lembrei do tempo de Zeferino Vaz, que trouxe os melhores cientistas para Ribeirão Preto e que, às vezes, não entendido, foi feito seu enterro em praça pública porque queria trazer a Universidade de Ribeirão Preto, criada por um deputado de Altinópolis. Então é isso que a gente vê. Tantas coisas nós descobrimos. O professor Warwick Stevanker, que desenvolveu o fator Y, ele estudou e viu o fator Y da constituição da abelha rainha e contribuiu para que nossa agricultura tivesse um desenvolvimento muito grande, através das suas pesquisas e da formação de novos tipos de abelhas, com a miscigenação da abelha Europa com a africana. Eu acompanhei tudo isso, como acompanhei também o trabalho do professor Menezes, que teve uma cepa da moléstia de Chagas, do Trypanosoma cruzi, abrandada, e que depois não pôde aplicar a sua vacina, por motivos outros. Tudo isso, e agora, por exemplo, o que estava dando certo por 18 anos, a unidade de transplante de fígado está se transferindo. Estão se transferindo. Está ali, tem alguém falando comigo aqui, quer ver? O Fernando Rodrigo Lopes. Bom dia, Morandini. Estou vivo hoje graças a esta equipe que está parando. Várias vidas estão em jogo com a transferência. Alguns não aguentarão. Ouçam o que eu estou falando. Alguns pacientes, porque está parando, irão morrer. Irão perecer, porque não irão aguentar a burocracia. Não irão aguentar a demora dos políticos lutarem pela unidade de transplante de Ribeirão Preto. Por isso que eu falo. Daqui a pouco eu vou entrevistar o professor Orlando. Antes eu tenho que falar com o pessoal da Uber aqui, cujo projeto vai entrar hoje na Câmara. E eu quero dizer, acorda, Ribeirão! Acorda, Ribeirão! Não vamos deixar estes pacientes morrerem por falta
de uma ação rápida e eficaz. Daqui a pouco, professor Orlando Cáceres Silva Júnior, ele está aqui. Ele, quem desenvolveu um trabalho de montar, já há 18 anos vem vindo, e ele foi dando apoio como titular da carreira, vamos dizer, da cadeira de transplantes do HC. E ele conseguiu arregimentar uma equipe competente, honesta, porque nisso precisa ter honestidade. Porque se você colocar alguém que deixe sobrepujar a política, o dinheiro, a necessidade pura científica e da urgência do caso, você vai deixar o pobre morrer e o rico sobreviver. Mas tem que ter exatamente a qualificação daquilo que é o real, daquilo que cientificamente tem que ser feito. E eles faziam assim. Tanto é que eu tive, por parte daqueles que estavam sendo atendidos, sempre as melhores referências por parte de todos. O carinho, a atenção, o cuidado social e humano daqueles que lutaram e lutam pela manutenção desta unidade de transplantes de Ribeirão Preto. Professor, olha, eu quero dizer para o senhor, foi uma satisfação conhecê-lo, foi algo que me emocionou até ter o senhor aqui. Porque eu sei do seu trabalho, eu sei da sua luta e da sua vivência. A sua vida foi plasmada no seu trabalho, e o seu trabalho sério, honesto, ético, para ajudar as pessoas. E hoje estou vendo que esse seu trabalho está sendo jogado por terra, por interesses outros, ou talvez para atender uma região e descalçar a outra, descobrir outra, que seria São José do Rio Preto, e deixar Ribeirão Preto desfalcado desse setor. E outra, numa situação em que muitos atendidos poderão morrer, porque o lapso de tempo entre a desorganização do lugar e a organização de outro pode ser fatal para as pessoas que estão sendo atendidas. Bom dia, professor Orlando. Bom dia, Morandini. Muito obrigado. Um prazer muito grande em tê-lo aqui. Para mim é uma referência humana. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E hoje é uma data assim, extremamente importante. Na verdade, amanhã, dia 1º de maio, onde nós completamos 18 anos de Ribeirão Preto, lá, Ribeirão a Preto. Unidade de... Mas nem que fosse combinado, né? Exato. Foi no dia 1º de maio de 2001 que nós realizamos o primeiro transplante de fígado após uma longa... 1º de maio de 2001. Começamos no dia 1º de maio e terminamos no dia seguinte, no dia 2 de maio. Foi uma data muito festejada e muito querida, né? Foi uma luta muito grande, né? E em todos os serviços são assim, né? Assim, durante todo esse período, nós passamos, né, como vários outros serviços passaram, por várias dificuldades, mas sempre... E foram sendo contornadas. Que foram sendo contornadas através de contatos dentro do HC. O HC sempre nos atendeu. E sempre foi o intermediário, Exato, né? Sempre foi o intermediário junto e As atendendo as nossas reivindicações, né? Quando eu digo nossas, minha e de uma grande equipe que estava envolvida no programa, né? Eu fiz questão durante a minha vida assim, de me aposentar ou eventualmente morrer, mas deixando a instituição com plena função, pleno trabalho. Plena função, né? com todo o trabalho montado, a equipe montada, e foi isso que aconteceu. O ano passado, por questões várias, inclusive de saúde, eu transferi essa responsabilidade técnica para outro docente do grupo, com bom desempenho durante toda a vida. E aí eu me afastei, mas assim... sempre com manto protetor. E foi assim, com muita tristeza, que eu vi atualmente o programa, como você mesmo já ressaltou, o programa ser interrompido. Eu espero que seja temporário. Está interrompido. Está interrompido
pelo que eu, né, eu estava viajando, eu estava no exterior, eu estava em Chicago, e soube da interrupção temporária desse programa. Espero que seja temporária. Mas temporária quanto? Esses que estão lá aguardando, como é que vão ficar? E aproveito porque atualmente esse programa ele foi fundado e ele pertencia à disciplina de cirurgia digestiva, da qual eu sou chefe hoje, atualmente. E em intercâmbio sempre, um diálogo constante com o Hospital das Clínicas. E com as outras matérias, outros setores. E outros setores dentro do hospital, é multidisciplinar, tem participação de várias equipes, várias especialidades, e com outros centros do interior do estado de São Paulo e com a capital. Então, atualmente, esse comando ele passou uma parte para o hospital, uma parte para a disciplina, continua com o setor de transplante de fígado, sim, e que tem uma ligação muito forte com o Sistema Nacional de Saúde, né, com o Ministério da Saúde, e com o Hospital das Clínicas. Porque durante os 4 anos para cá foi criado um centro de transplante de órgãos, em que participam rim, pâncreas e fígado, sendo os carros-chefes desse centro o fígado e o rim, que faz um maior número, porque o problema e são 2 órgãos, são 2 rins. O rim porque tem determinadas doenças que o atinge direto, diabetes, por exemplo. Exato. Então, assim, a partir do ano passado, do ano retrasado, parte do comando passou diretamente ao Hospital das Clínicas, em contato com o setor, com o departamento de cirurgia hoje. O departamento de cirurgia. Né? E eu aproveito nesse instante, antes da gente prosseguir, que tanto a equipe, né, que está sendo agora reformulada, e o Hospital das Clínicas cheguem a um consenso, né, de colocar de novo em prática. Anestesistas, tudo, né? Eu acho que é um problema geral de estrutura, problema de médicos, tanto cirurgiões como clínicos, e também, obviamente, anestesistas, que é um problema assim, que é à parte, é um problema do hospital com os anestesistas. E o apelo que eu faço é que eles cheguem a um acordo e que coloquem o programa de novo no ar. Agora eu quero saber o seguinte, professor. Sim. O índice de sucesso desse trabalho, desta equipe, que eu sempre tive elogios. O serviço de transplante de fígado do HC, né, ele tem resultados com o transplante de fígado semelhantes aos melhores serviços do país e também do exterior, de grande parte dos serviços do exterior, que chega a 75%, como você mesmo salientou no início do programa, 75%, 80% de sobrevida em 5 anos, depois é praticamente a mesma em 10 anos, e os pacientes depois acabam morrendo, porque a faixa etária em que o transplante ocorre, geralmente a 3ª, 4ª ou 5ª década, acabam morrendo por outras causas. Mas não vamos dizer assim, enquadrado como decorrente do serviço, bem ou mal. Não, né? não. Faz parte da vida. Né? Os pacientes acabam morrendo por Agora outras coisas. Agora é o seguinte, quantos estão inscritos? Porque tem aqueles inscritos mais graves, existe um cronograma, existe inclusive um procedimento bem acurado para saber quantos devem ser colocados à frente e outros ao depois, quantos estão sendo aguardando o atendimento. Bom, primeiro, de 2006 para cá, a indicação dos transplante foi por ordem de gravidade apenas. Sim, Antes era por ordem cronológica. Sim. Então... Aí não adiantava também, né? Com relação aos pacientes, foram transferidos os mais graves, né? Como... o de Monton transferiu os mais graves porque, como o serviço foi parado... Feiteira, eu sou um caso de sucesso do transplante de fígado de Ribeirão Preto, transplantado há 10 meses. Isso. Então, foram transferidos os pacientes mais graves, né, que tem uma fórmula matemática que calcula a gravidade, e houve pacientes que não quiseram ser transferidos, esperando a esperança de que o serviço volte a funcionar. Né? Então, é importante frisar isso também. E quantos estariam correndo o risco de morrer? A nossa fila atualmente ela está com 40 pacientes listados.
tirando os 10 pacientes que foram encaminhados para outros serviços nesse período, nesse tempo. Eu já falei sobre isso aqui outro dia com o Antônio Muniz. Antônio Muniz. Aqui. A esposa dele disse assim: brilhante sua abertura sobre o transplante. Sandra Muniz, esposa do Antônio Muniz, transplantado, que esteve no seu programa. Dr. Orlando, figura extremamente importante. É que eu falei, eu não tenho medo de falar. Se eu tenho que criticar alguma coisa, eu coloco o óbice dentro da dimensão desse problema. Mas quando existem elogios, existem pessoas que agradecem pela vida que tiveram, por aumentar, ampliar o horizonte de vida, obviamente que a gente tem que falar isso também, né, professor? E que há outras pessoas, e isso que tem que ser enfatizado, que se não forem atendidas, irão perecer. Não irão fazer o transplante, irão morrer porque a doença é inexorável. Exatamente. Eu também vi a sua introdução ao programa, também achei muito oportuna, né? E enquanto você falava, eu estava aqui pensando, puxa vida, a importância do transplante, obviamente que lá na ponta são os pacientes, nós precisamos pensar inicialmente nos pacientes, mas precisamos pensar também a importância do transplante para a vida acadêmica da faculdade. Sim. É um orgulho para os alunos, né? Que seu hospital, que sua faculdade faça o transplante de fígado, porque é um procedimento altamente complexo, absorvidor de tecnologia, transferidor de tecnologias. E os seus alunos que acompanham, quanto que estão aprendendo, vamos dizer assim, no desenvolvimento mais puro e mais adiantado em termos da qualificação de serviço. Sem contar o programa, nós temos uma liga de transplante de órgãos no hospital, em que estão sendo feitos vários trabalhos junto à comunidade para melhorar a captação de órgãos, né? Então, tudo isso corre o risco Várias pessoas elogiando o senhor aqui. Pode ver aqui, Flavinho. Tudo isso corre o risco de parar, né? Então, é extremamente importante para os médicos. Sim. Né? Para os médicos, porque é o trabalho deles, para os cidade clínicos. De Ribeirão Preto. Exatamente, eu ia falar isso, para a cidade, para a região de Ribeirão Preto e para outros estados. Nós recebemos pacientes... precisavam ir para o exterior para fazer um transplante desse? Exato. Nós recebemos pacientes do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, de outros estados. Deve vir até da América do Sul. Sim. Então, porque quando eu comecei a medicina e a parte de fígado, os pacientes que podiam iam para o exterior. Eu acabei de vir de Chicago agora, passei 2 meses lá. Aqui, professor Orlando, baluarte da medicina brasileira, é pioneiro no transplante de fígado. Vamos juntos lutar para que em breve tenha de volta o seu serviço. Abra o olho, Brasil. Não desperdice os seus cérebros. Eu digo, abre o olho, senhores de Ribeirão Preto, senhores responsáveis pelos contatos políticos e representativos, as chamadas forças vivas da cidade. Morandini, nós temos que pensar nos pacientes. O Brasil é um país pobre. Ele é emergente, mas é um país pobre. Ir para os Estados Unidos, para tem uma meia dúzia de rico, né? Aí faz a média. $250 mil na hora que você entra no hospital. Você paga $250 mil. Nos Estados Unidos. Isso. Isso no início. Cash no início. Depois vai havendo os aumentos. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Que a qualificação do serviço de Ribeirão Preto é tão de alto gabarito e performance que o SUS paga em um bom preço, diferente das outras especialidades, para o transplante. É isso, doutor? É isso, e além disso, é um procedimento, o transplante, além de ser estratégico, absorvedor de tecnologia, é um procedimento extra-teto. Quer dizer, se você não tem um teto para o número de transplantes... Se precisar de um número de transplantes. Ele paga. Então, assim, eu tenho que dizer aqui que o Hospital das Clínicas é um hospital, acho que eu nem preciso falar isso, é um hospital de excelência. Nossa. De excelência. Ele sempre atendeu às nossas solicitações e eu volto a dizer, eu espero que ele atenda às solicitações desse pessoal novo que está no comando, né? Porque por tudo isso que foi falado aqui, Sandra e Osmar, graças ao professor Orlando, me deixa emocionado.
e a equipe de transplante de fígado do HC de Ribeirão Preto, hoje chamado de Anjos, e que já fazem 12 anos de vida nova com saúde e felicidades. Sandra e Osmar. Exato. Eu até assim agradeço em nome dessa equipe, em meu próprio nome como o iniciador de tudo isso e em nome dos mais novos que isso é vida, doutor. Isso é vida. E assim, eu espero, você falou, eu também estou muito emocionado, estou me contendo aqui para poder falar sem. Eu espero que o HC, eu tenho certeza que o HC vai atender a solicitação, ele vai entender o novo projeto que está sendo montado, o projeto acadêmico que tem que fazer parte do departamento de cirurgia e a parte gestora, obviamente, tem que fazer parte por iniciativa do Hospital das Clínicas, que atenda, né, e que chegue a um consenso, para que não pare, pelo amor de Deus, não pode parar. Eu peço ao senhor, faça assim uma reminiscência, fora o potencial, mas o real. Estes que estão na fila, aguardando atendimento e que se demorar mais, irão perecer. Quantos o senhor acredita que estejam lá, neste aguardo, nesta situação, e que não tem dinheiro para pagar em outro lugar? Esses que não quiseram ir para outros centros, existem vários motivos. Eu acho que a principal é essa. Não tem dinheiro. Porque para você ficar na fila, você tem que morar na cidade. Geralmente vem pacientes de outras cidades, da região de Ribeirão Preto. Sim. Então, fica caro, acaba ficando caro para o doente. Porque isso, obviamente, o Estado não paga, né? Então, e nós temos, eu perguntei para a enfermeira agora há pouco, faz meia hora, a mortalidade em fila de janeiro para cá é 40%. 40% dos pacientes que estão em fila, ou que estavam em fila, infelizmente faleceram. Porque não tem um atendimento. Porque não tem um transplante. Não tem um transplante. Então, e geralmente a mortalidade em fila, ela gira, isso no Brasil inteiro, ela gira em torno de 30%. Porque remédio não cura, tem que ser transplantado. Tem que ser o transplante. E como nós temos outro problema associado a isso, que é a doação de órgãos, que no nosso país é complicado. Então, além disso, nós temos esse problema agora, que é essa interrupção, que eu volto a repetir, eu espero e torço para que seja temporário. Como é que tem sido feita a captação de órgãos para doações? Nós temos duas São centrais. 3 tipos, né? Rim, fígado e pâncreas. Pâncreas tem sido muito, não? Não, em todo o Brasil, com exceção de um hospital em São Paulo. Não, tem vários problemas que interferem em todo o Brasil. Isso. Só tem um hospital em São Paulo que realiza bastante, mas no interior praticamente não se faz. Aqui nós fazemos, mas são 4, 5 ou 6 transplantes por ano. Tem uma equipe para isso que também está paralisada. Mesmo com poucos está paralisado. O que é isso, gente? O único programa que não foi paralisado foi o programa de rim. Talvez pela maior facilidade de execução. E por também doações? Não, acho que facilidade de execução. Não foi parado. Qual a diferença do rim para o fígado? O fígado é um órgão extremamente complexo, né? Ele precisa ser ortotópico, ou seja, o fígado do receptor tem que ser colocado no local original do fígado. Então tem que tirar o fígado doente, colocar o fígado novo. E isso requer uma técnica operatória mais apurada. E mais a logística dentro do hospital. E a reação, vamos dizer assim, rejeição? A rejeição praticamente todos têm, mas todos os transplantadores aprendemos a tratar, a diagnosticar e tratar a rejeição. Né? O problema maior no transplante é a infecção. Né? E tem tido? Tem, mas a gente consegue diagnosticar e tratar. Né? Então, nós temos que fazer mesmo, porque a expertise o hospital tem, os médicos têm, os cirurgiões têm. Falta agora esse acordo, essa sensibilidade, essa sensibilidade dos nossos diretores. Juliana Ribas, Morandini, ainda bem que temos anjos que brigam pelos direitos da população. Parabéns pela atitude. Nós estamos brigando e vamos brigar muito. Vamos brigar muito. Outro dia eu entrevistei que a senhora falou para mim aqui agora, esteve aqui conosco, e aí eu falei com o Jorge Vinícius para chamá-lo, porque eu sei da sua ligação de amizade, para que o senhor viesse aqui, porque eu sei do seu trabalho e sei que o senhor é muito solicitado, né, em todos os seus setores, tanto para conferências quanto para demonstração desse programa, que é um orgulho para o senhor. Poxa vida, o senhor, não que queira,
as loas pelo sucesso. É uma equipe. O senhor sempre se referiu aos seus colegas como uma equipe, não é? E que eles juntos estão fazendo a diferença. Então é isso que eu estou dizendo. Puxa vida, será que nós não temos aqui ninguém, aqueles que falem ao ouvido do governador, pô, chama lá o HC e manda fazer isso, pô, tem muita gente para morrer. Tem muita gente para morrer. Você entendeu? E que amanhã nós iremos lamentar ou chorar sobre leite derramado, como se diz por aí. Porque já não tem mais o que fazer. Chega num determinado momento, professor, que não adianta os seus esforços e nem a sua equipe. Porque é inexorável. O órgão, às vezes, foi à falência. Não é isso? Com as decorrências, né? Exato. Você estava falando da doação de órgãos. Há no estado de São Paulo uma divisão quase perfeita do programa de captação de órgãos. Uma central fica em Ribeirão Preto, do interior, e outra na capital, para o setor da capital. Para nós é importante o aeroporto ficar 24 horas funcionando, né? Também, porque órgãos que vêm acima de 300 quilômetros, a gente tem que captar por meio aéreo, por avião. Quanto tempo demora um órgão doado para ser transplantado, para ele conseguir resultados positivos? Olha, depois de retirado o órgão do doador, até o implante, até funcionar no receptor, não deve ultrapassar 8 horas. 8 horas. Ouça essa. Bianca Jimenez Feiteira. Ana Lúcia Sayane Pereira, esposa de Marco, paciente em fila, se encontra na UTI do HC, hoje lutando pela vida. Foi um dos pacientes transferidos para Rio Preto. Pedimos encarecidamente ao governador e responsáveis a volta do serviço para Ribeirão Preto. Parabéns ao doutor Orlando, doutor Enio e toda a equipe de transplantes. Vocês salvaram minha vida, a Bianca falando. E tem está na UTI. É importante. Esse é um paciente, não sou eu que estou falando, nem você. Estou transmitindo o que vem pelo Facebook. É o paciente que está falando, né? Estou vendo aqui, são vários, você está lendo alguns. Eu acho que eu tenho certeza não, eu espero que o HC tenha essa sensibilidade. Vai ter. Mas precisa ver quando, né, doutor? Precisa ver quando, porque aí, ó, tem gente aí na fila e morrendo. Então precisa o transplante é um procedimento de urgência. Todo transplante é urgência. E, portanto, as medidas administrativas precisam ser urgentes. Aqui está me dizendo assim um telespectador. Me parece a fila da morte e não dos transplantes. Parabéns a este lindo trabalho. Muito obrigado em nome de Ana todos. Ana Lúcia Sayane Pereira, salve meu marido, por favor. É que está na UTI. Exatamente. É isso que me motivou muito a vir aqui, Morandini, no seu programa, pela audiência dele. E vão meus votos, né? Como você mesmo disse. Não só torcer, mas torcer e se puder participar, se o hospital chamar para a gente poder colaborar. O senhor está disposto? Sim, porque como fundador, eu não quero que esse programa acabe. O senhor está disposto a voltar até lá para poder... Não, eu estou lá, né? Mas só que o gerenciamento está na mão do HC e do departamento de cirurgia. Isso. Olha, eu quero, para finalizar, dizer que foi uma grata satisfação tê-lo aqui. A gente está acostumado com tanta notícia ruim, que quando a gente dá uma notícia boa, como esta Constituição, de uma unidade de transplante de fígado, rim, pâncreas, etc., de Ribeirão Preto, e que deu tão bons resultados, é importante a gente dizê-lo. E o senhor, pelo que eu tenho visto, é considerado um anjo também, eu quero cumprimentá-lo e agradecê-lo. Porque, geralmente, os grandes cientistas, os grandes médicos e aqueles cirurgiões, são humildes como o senhor é. O senhor se manteve aqui. A Ana Lúcia Sayane está dizendo, doutor Orlando, me ajude, eu estou com o marido na UTI. Certo? Tem mais aqui, Rafaela Gustavo Lopes. Queremos voltar a trabalhar, é funcionária.
A nossa enfermeira, uma das coordenadoras do transplante. Tem mais aqui. São tantos que estão participando que a gente só pode dizer ao senhor, vida longa ao senhor. Nosso reconhecimento. Eu não sou autoridade, mas nenhuma. Mas se fosse, eu faria ao senhor um apelo para voltar. E faria ao governador não um apelo para que voltasse a olhar, mas sim uma chamada, certo? Para que ele tenha a consciência do problema. Porque muitas vezes quem está lá em cima não tem a consciência do problema. E ao HC, viu, Maria Eugênia Tocantins Oliveira? Também sou paciente do HC, fiz meu transplante em dezembro de 2018, com sucesso, graças a essa equipe maravilhosa. E eu quero dizer ao pessoal do Hospital das Clínicas, viram? É o povo quem está dizendo. São aqueles que conseguiram recuperação de vida, que alargaram seus horizontes. Professor Orlando, parabéns. Eu tenho certeza que falo em nome da comunidade. Vamos lutar até o fim. Deixem que os políticos fiquem com seus ouvidos moucos. Nós iremos cobrar de quem de direito, viu, Maria Eugênia Tocantins Oliveira e tantos quantos. Iremos cobrar o justo reconhecimento e mais. Vamos cobrar a vida destes que estão nas filas, nesta fila principalmente. Não podemos deixar que pereçam, que morram. Acorda, Ribeirão. Obrigado, professor Orlando. Mais uma vez eu que agradeço e dou parabéns a esse movimento dos pacientes, os chamados Sim. Anjos do HC, por também tentar, né, estarem lutando pela volta do programa de transplante. Conte conosco aqui, professor. Muito obrigado, Morandinho. Conte conosco. Acorda, Ribeirão. Fui.